E se eu te dissesse que você só precisa de uma conversa mental para fazer aquela pessoa voltar para a sua vida? Não estou falando de mandar mensagens, não estou falando de ligar ou procurar nas redes sociais. Estou falando de uma técnica poderosa que Neville Goddard ensinou e que milhares de pessoas usaram para reconquistar o amor de suas vidas. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, existe uma conversa acontecendo na sua mente. Você está constantemente imaginando diálogos, repetindo situações do passado, ensaiando conversas futuras. Mas e se você pudesse usar essas conversas mentais deliberadamente para fazer aquela pessoa voltar para você? Deixe-me contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos. Em 1949, uma mulher chamada Elizabeth procurou Neville Goddard, completamente desesperada. Seu marido havia partido, pediu o divórcio e já estava vivendo com outra mulher. A situação parecia impossível. Elizabeth havia tentado de tudo. Implorou, chorou, pediu para amigos intervirem. Nada funcionou. Neville lhe ensinou exatamente a técnica que você vai aprender hoje. Ele disse: pare de tentar fazer algo externamente. Comece a ter conversas mentais onde seu marido te diz que voltou, que te ama, que cometeu um erro. Elizabeth começou a praticar essas conversas mentais diariamente. Toda noite, antes de dormir, ela se imaginava ouvindo seu marido dizer: Elizabeth, eu voltei. Você é a única mulher que eu amo. Em apenas 3 semanas, o marido apareceu na porta dela completamente arrependido. Cancelou o divórcio, terminou com a outra mulher e voltou para casa. Eles reconstruíram seu casamento e viveram felizes juntos por décadas. Ele usou quase as mesmas palavras exatas que Elizabeth havia estado imaginando nas conversas mentais. Escute atentamente, porque o que você vai descobrir hoje não é teoria sobre relacionamentos. É a lei da assunção aplicada especificamente para fazer aquela pessoa voltar para você. Não importa quanto tempo passou, não importa se existe outra pessoa, não importa quão impossível pareça. Esta técnica funcionou para milhares de pessoas e vai funcionar para você. Neville Goddard não era apenas mais um conselheiro de relacionamentos. Ele foi o mestre místico que descobriu as leis fundamentais de como a consciência humana cria realidade. Suas técnicas funcionam porque se baseiam em como sua mente subconsciente realmente opera e como ela influencia as pessoas ao seu redor. Você está pronto para descobrir a conversa mental específica que vai fazer aquela pessoa voltar desesperadamente para você? Então vamos começar agora mesmo. Antes de te ensinar a técnica específica, você precisa entender por que conversas mentais são tão poderosas para fazer alguém voltar. Sua mente está constantemente mantendo diálogos internos. Neste exato momento, mesmo enquanto escuta este áudio, há uma conversa acontecendo em sua cabeça. Você está comentando internamente sobre o que houve, está se lembrando de conversas passadas, está imaginando conversas futuras. O problema é que se você foi deixado por alguém, suas conversas mentais automáticas provavelmente são negativas. Você se imagina sendo rejeitado novamente, imagina essa pessoa feliz com outra, imagina ela dizendo que não volta nunca mais. Sem perceber, você está usando conversas mentais para reforçar exatamente o que não quer. Mas aqui está o segredo que Neville descobriu. Seu subconsciente não distingue entre uma conversa real e uma conversa vividamente imaginada. Quando você imagina repetidamente alguém te dizendo palavras específicas, seu subconsciente começa a criar as circunstâncias para que essa pessoa realmente diga essas palavras na vida real. Isso funciona porque todos nós estamos conectados em um nível mais profundo de consciência. Quando você muda sua própria consciência sobre um relacionamento através de conversas mentais, você automaticamente influencia a consciência da outra pessoa. Você não está manipulando. Você está simplesmente despertando nela os sentimentos que já existem em um nível mais profundo. Pense nisso. Por que aquela pessoa se apaixonou por você no início? Porque em algum nível, vocês ressoaram um com o outro. Esse vínculo ainda existe, mesmo que agora pareça enterrado sob camadas de mágoa, raiva ou indiferença. As conversas mentais reativam esse vínculo original. A técnica de conversas mentais é especialmente poderosa para fazer alguém voltar porque toca diretamente no maior poder que temos sobre outras pessoas.
nossa capacidade de mudar como nos sentimos sobre elas e como as vemos. Quando você muda internamente sua visão da pessoa e do relacionamento, a pessoa sente essa mudança energética e responde a ela. Agora, vou te ensinar exatamente a conversa mental específica que você precisa ter para fazer aquela pessoa voltar. Primeiro passo. Você vai criar uma conversa mental curta e específica, onde essa pessoa te diz que voltou, que te ama, que cometeu um erro. Não crie uma conversa longa e complicada. Mantenha simples, direta e emocional. Por exemplo, imagine essa pessoa te ligando e dizendo: eu cometi um erro terrível te deixando. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu voltei para ficar. Ou imagine encontrando essa pessoa e ela dizendo: não consigo viver sem você. Preciso de você de volta, me perdoa. A chave está em ouvir mentalmente as palavras exatas que você mais quer ouvir dessa pessoa. Não imagine uma conversa onde você está pedindo para ela voltar. Imagine uma conversa onde ela está te dizendo que já voltou, que já decidiu, que você é a escolha dela. Segundo passo, você vai sentir essa conversa mental com toda a emoção que teria se fosse real. Não apenas ouça as palavras na sua mente. Sinta o alívio, a alegria, a satisfação de ouvir aquelas palavras. Sinta seu coração se enchendo de felicidade. Sinta como seria natural e certo esse retorno. Terceiro passo. Repita essa mesma conversa mental todos os dias, especialmente antes de dormir. O momento entre estar acordado e dormir é sagrado porque sua mente consciente relaxa e seu subconsciente fica mais receptivo. Neste estado, as conversas mentais penetram mais profundamente. Quarto passo. Durante o dia, sempre que pensar nessa pessoa, não permita que sua mente tenha conversas mentais negativas. Se sua mente começar a imaginar rejeição, imediatamente substitua pela conversa mental positiva que você criou. Isso requer vigilância no início, mas logo se torna automático. Quinto passo. Viva como se essa conversa já tivesse acontecido. Internamente, sinta-se como alguém que já foi reconquistado, que já recebeu o pedido de volta, que já está em um relacionamento feliz novamente. Essa sensação interna é crucial. Mas há erros que você absolutamente precisa evitar. Erro número 1. Criar conversas mentais onde você está implorando ou convencendo a pessoa a voltar. Isso vem de carência e reforça a separação. Em vez disso, imagine conversas onde a pessoa já decidiu voltar por vontade própria. Erro número 2. Mudar constantemente a conversa mental. A repetição da mesma conversa é o que imprime profundamente seu subconsciente. É melhor repetir a mesma conversa por 2 semanas do que mudar a conversa todos os dias. Erro número 3. Fazer a técnica mecanicamente sem sentimento real. Lembre-se, o sentimento é o que ativa a lei. Você precisa genuinamente sentir as emoções de ouvir aquelas palavras, não apenas repetir mecanicamente na mente. Erro número 4. Buscar evidências externas imediatamente e desanimar quando não aparecem. A manifestação leva tempo. Confie no processo e mantenha suas conversas mentais consistentes, mesmo quando a realidade externa ainda não reflete. Agora, vou revelar técnicas avançadas para intensificar o poder da sua conversa mental. Primeira técnica: use o nome real da pessoa nas conversas mentais. Seu subconsciente responde mais fortemente a nomes específicos. Por exemplo, João, eu te amo tanto, voltei para você. Segunda técnica: inclua detalhes sensoriais na conversa mental. Não apenas ouça as palavras, mas imagine onde estão tendo essa conversa. Veja o rosto da pessoa, escute o tom de voz dela, sinta o toque dela se houver um abraço. Quanto mais real for sensorialmente, mais poderosa é a impressão no subconsciente. Terceira técnica: varie ligeiramente as palavras mantendo a mesma mensagem central. Uma noite, imagine a pessoa dizendo: eu voltei porque te amo. Outra noite: não consigo viver sem você. Preciso voltar. Outra noite: cometemos um erro nos separando, vamos recomeçar. A mensagem é a mesma, mas a variação mantém sua mente engajada. Quarta técnica: inclua conversas de continuação. Não imagine apenas a conversa inicial de volta, mas também conversas posteriores. Imagine conversando com amigos, contando que voltaram. Imagine planejando o futuro juntos. Imagine momentos íntimos de reconexão.
Isso torna a realidade mais completa e natural para seu subconsciente. Quinta técnica: use gratidão nas conversas mentais. Imagine-se dizendo para a pessoa: obrigada por voltar, sou tão feliz que estamos juntos novamente. Ou imagine a pessoa dizendo: sou grato por você ter me aceitado de volta. A gratidão acelera a manifestação, porque implica que já aconteceu. Sexta técnica: sincronize as conversas mentais com sua respiração. Enquanto inala, escute as palavras da pessoa. Enquanto exala, sinta as emoções. Esta sincronização com a respiração aprofunda o impacto no subconsciente e acalma qualquer ansiedade. A técnica de conversas mentais é especialmente poderosa para fazer alguém voltar, porque toca em algo fundamental sobre como relacionamentos funcionam. Relacionamentos não existem apenas no mundo físico. Eles existem primeiro na consciência. Quando você muda a conversa na sua consciência, você muda a realidade do relacionamento. Muitas pessoas perguntam: mas isso não é manipulação? A resposta é não. Você não está forçando ninguém a fazer algo contra a sua vontade. Você está simplesmente despertando na pessoa os sentimentos que já existem em um nível mais profundo. Se não houvesse amor real em algum nível, nenhuma técnica funcionaria. Além disso, quando você pratica conversas mentais positivas, você automaticamente se torna uma versão melhor de si mesmo. Você deixa de ser a pessoa carente, desesperada que persegue. Você se torna internamente alguém seguro, amado, valorizado. E essa mudança energética é irresistível. Agora vou compartilhar 3 casos reais de pessoas que usaram exatamente esta técnica de conversas mentais para fazer alguém voltar. Primeiro caso: Marina, uma enfermeira de 36 anos, havia sido deixada pelo namorado depois de 4 anos juntos. Ele disse que não a amava mais e começou a namorar outra mulher em poucas semanas. Marina estava destruída. Passou 2 meses chorando, perseguindo ele nas redes sociais, mandando mensagens que ele ignorava. Quando descobriu a técnica de conversas mentais, Marina decidiu mudar completamente sua abordagem. Parou de tentar contato externo. Em vez disso, começou a ter mentalmente a conversa onde ele ligava dizendo: Marina, cometi o maior erro da minha vida te deixando. Termine com ela. Preciso de você de volta. Marina praticou essa conversa mental religiosamente toda noite antes de dormir. Também, durante o dia, sempre que pensava nele, imaginava essa conversa, em vez de se torturar com pensamentos negativos. No início foi difícil porque sua mente resistia, querendo voltar aos pensamentos de rejeição. Mas Marina persistiu. Depois de 3 semanas, ele apareceu no hospital onde ela trabalhava. Pediu para conversar. E então, usando palavras quase idênticas às que Marina havia imaginado, ele disse que havia cometido um erro, que terminou com a outra, e perguntou se ela aceitaria voltar. Hoje, 2 anos depois, estão noivos e planejando o casamento. Marina diz que a técnica não apenas trouxe ele de volta, mas transformou completamente a dinâmica do relacionamento. Ele é mais atencioso, mais comprometido, mais apaixonado do que antes. Segundo caso, Felipe, um empresário de 41 anos, havia se divorciado depois de 15 anos de casamento. Foi um divórcio amargo, com brigas por custódia dos filhos e divisão de bens. Sua ex-esposa parecia odiá-lo profundamente, mas Felipe ainda a amava e queria desesperadamente reconquistar a família. Felipe começou a praticar conversas mentais específicas. Toda noite, imaginava sua ex-esposa dizendo: Felipe, eu perdoo tudo o que aconteceu, ainda te amo, quero que voltemos a ser uma família. Durante o dia, sempre que ela mandava mensagens frias sobre as crianças, ele internamente mantinha a conversa mental positiva. Os primeiros 2 meses não mostraram mudança externa nenhuma. Ela continuava fria e distante. Mas Felipe manteve a técnica com fé absoluta. No 3º mês, ela começou a ser ligeiramente mais amigável nas mensagens. No 4º mês, sugeriu que fizessem um jantar em família com as crianças. Esse jantar foi o início da reconexão. Nos meses seguintes, foram se aproximando gradualmente. 1 ano depois da separação, voltaram a morar juntos. Hoje, 3 anos depois, têm um casamento mais forte e feliz do que jamais tiveram antes. Felipe diz que as conversas mentais fizeram 2 milagres.
mudaram a consciência dela sobre ele e mudaram a consciência dele sobre si mesmo e sobre o relacionamento. Ele se tornou o homem que ela sempre quis que ele fosse, não por esforço externo, mas por mudança interna de consciência. Terceiro caso, Júlia, uma estudante de 28 anos, havia sido deixada pelo namorado que se mudou para outro país. Ele cortou contato completamente, bloqueou ela nas redes sociais e parecia determinado a nunca mais falar com ela. Júlia passou meses devastada, sem entender por que ele havia desaparecido tão drasticamente. Quando aprendeu sobre conversas mentais, Júlia criou uma conversa específica, onde ele a ligava do exterior dizendo: Júlia, eu fugi porque tinha medo dos meus sentimentos por você, mas não aguento mais. Estou voltando. Preciso de você na minha vida. Júlia praticou essa conversa mental diariamente por 4 meses. Foi um teste supremo de fé porque não havia absolutamente nenhum sinal externo de mudança. Ele continuava sem dar sinal de vida, mas Júlia manteve a técnica confiando no processo. No 5º mês, completamente inesperado, ele mandou uma mensagem longa explicando que havia fugido porque estava com medo do quanto a amava. Disse que havia tentado esquecê-la com outras mulheres, mas não conseguia. Estava planejando voltar ao Brasil e queria saber se ela aceitaria vê-lo. Eles se reencontraram, conversaram profundamente sobre tudo o que aconteceu e retomaram o relacionamento. Ele inclusive usou a frase que Júlia havia imaginado: eu fugi porque tinha medo dos meus sentimentos. Hoje moram juntos e estão mais conectados do que nunca. O que esses 3 casos demonstram é que conversas mentais funcionam mesmo em situações que parecem completamente impossíveis. Não importa quanto tempo passou, não importa se existe outra pessoa, não importa se houve bloqueio ou corte total de contato. Mas há algo crucial que você precisa entender. A técnica funciona, mas você precisa fazer sua parte internamente. Não basta apenas repetir palavras na mente mecanicamente. Você precisa genuinamente mudar sua consciência sobre o relacionamento. Isso significa perdoar internamente o que aconteceu. Não importa quem teve culpa, não importa quem magoou quem. Para as conversas mentais funcionarem plenamente, você precisa liberar internamente qualquer ressentimento, raiva ou mágoa. Não precisa dizer isso para a pessoa externamente, mas precisa sentir internamente. Também significa parar de se ver como vítima ou como alguém rejeitado. Nas conversas mentais, você se vê como alguém amado, desejado, escolhido. Essa mudança de autoimagem é fundamental. Quando você internamente se sente como alguém valioso e amado, você irradia uma energia completamente diferente. Outra coisa importante, enquanto pratica as conversas mentais, viva sua vida normalmente. Não fique paralisado esperando a pessoa voltar. Saia com amigos, trabalhe em seus projetos, cuide de si mesmo. Essa energia de seguir em frente, paradoxalmente, acelera o retorno da pessoa. Algumas pessoas experimentam o que chamamos de movimento de ponte. Antes da pessoa voltar diretamente, podem acontecer pequenos sinais. Talvez você veja algo que te lembre dela, talvez amigos em comum mencionem ela, talvez você sonhe com ela. Esses são sinais de que a técnica está funcionando, de que a energia está se movendo. Mas não se torne obcecado com sinais. Continue suas conversas mentais consistentemente, independente de ver ou não ver sinais. A manifestação virá no momento perfeito, que pode ser mais cedo ou mais tarde do que você espera. Há também a questão de terceiros. E se a pessoa está com outra, as conversas mentais funcionam mesmo assim? A resposta é sim. Na consciência, não existem terceiros reais. Existem apenas projeções de sua própria consciência. Quando você muda sua consciência assumindo que está com a pessoa que ama, qualquer terceiro naturalmente se dissolve da situação. Mas aqui está algo importante. Você não precisa visualizar coisas ruins acontecendo com o terceiro. Simplesmente ignore o terceiro completamente em suas conversas mentais. Imagine apenas você e a pessoa que ama felizes juntos. O universo cuidará de reorganizar as circunstâncias sem que você precise se preocupar com os detalhes. Também é fundamental durante o processo não perseguir a pessoa externamente. Não mande mensagens, não ligue, não apareça onde ela está. Deixe o trabalho acontecer no nível interno das conversas mentais. Quando chegar o momento certo, a pessoa vai te procurar. A pressa e o desespero externo só atrapalham o processo.
Uma técnica adicional poderosa é combinar as conversas mentais com a técnica da revisão. Se houve uma briga ou rompimento traumático, revise mentalmente aquele evento acontecendo de forma harmoniosa. Imagine a conversa de separação acontecendo de forma amorosa, com vocês decidindo ficar juntos em vez de se separar. Esta revisão não muda o passado literalmente, mas muda como seu subconsciente processa aquele evento. E quando você muda o processamento interno do passado, você automaticamente muda as consequências presentes e futuras. Durante todo este processo, tenha compaixão consigo mesmo. Se alguns dias você falhar em manter as conversas mentais positivas, não se culpe. Simplesmente retome no dia seguinte. A perfeição não é necessária. A persistência amorosa é o que importa. Lembre-se também de que você não está fazendo a pessoa voltar. Você está criando o estado de consciência onde vocês dois estão juntos e a realidade externa simplesmente se reorganiza para refletir esse estado interno. É uma diferença sutil, mas importante de perspectiva. Quando a pessoa finalmente voltar, e ela voltará se você mantiver a técnica, não fique surpreso demais ou comece a duvidar. Receba o retorno naturalmente, como algo que você já sabia que aconteceria. Isso consolida a manifestação e impede que você a sabote com dúvidas de última hora. Depois que a pessoa voltar, continue usando conversas mentais para nutrir e fortalecer o relacionamento. Agora, imagine conversas onde vocês expressam amor, gratidão, felicidade por estarem juntos. Use a técnica para criar o relacionamento dos sonhos, não apenas para fazer a pessoa voltar. Muitas pessoas usam conversas mentais apenas para reconquistar e depois param. Mas as conversas mentais são uma ferramenta poderosa para manter qualquer relacionamento forte, saudável e crescente. Continue usando mesmo depois da reconciliação. A técnica de conversas mentais que você acabou de aprender não é apenas uma ferramenta para fazer alguém voltar. É uma ferramenta para assumir controle consciente de como você cria sua realidade através de sua vida mental interna. Quando você domina esta técnica, você pode aplicá-la a qualquer área de sua vida. Mas por agora, foque especificamente em fazer aquela pessoa voltar. Esta noite, quando você for dormir, crie sua conversa mental específica. Escolha as palavras exatas que mais quer ouvir dessa pessoa. Sinta a emoção de escutar essas palavras. Repita até adormecer. Amanhã, durante o dia, sempre que pensar nessa pessoa, repita internamente sua conversa mental em vez de se torturar com pensamentos negativos. Seja vigilante sobre sua vida mental interna. Lembre-se, cada conversa mental está criando sua realidade futura. Mantenha esta prática diariamente por pelo menos 2 semanas sem buscar resultados. Depois de 2 semanas, você provavelmente começará a notar mudanças, seja na pessoa te procurando ou em sinais sutis de movimento energético. Mas mesmo que não veja nada externamente, continue. A manifestação é inevitável com persistência. Seu poder de influenciar relacionamentos através de conversas mentais é ilimitado. A pessoa que você ama não está perdida para sempre. Ela está apenas esperando que você mude sua consciência interna sobre o relacionamento. Quando você fizer isso através de conversas mentais consistentes, o retorno é natural e inevitável. Então comece agora. Não espere até sentir-se pronto, não espere sinais externos. Comece hoje mesmo com sua primeira conversa mental, onde aquela pessoa te diz que voltou, que te ama, que você é a escolha dela. Sinta a realidade dessas palavras, viva nessa realidade internamente. E prepare-se, porque em breve você estará vivendo essa realidade externamente também. A pessoa que você ama voltará. As conversas mentais que você está tendo agora são as conversas reais que terão em breve. Confie no processo, confie na técnica. E mais importante, confie no poder da sua própria consciência para criar a realidade que você deseja.